Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, eu moro aqui no norte da Itália já há alguns anos e eu criei este canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. O assunto de hoje, mais uma vez, é Tesla. Hoje vamos falar um pouquinho dos detalhes do ponto de vista automobilístico, construção, em especial tecnologia a respeito do Tesla Model 3 Long Range tração posterior. Eu estava um pouquinho na dúvida se eu deveria gravar um vídeo como esse, porque análises, reviews deste carro existem milhares na internet. Mas eu gostaria de colocar alguns pontos pessoais de opinião própria, então eu resolvi fazer o vídeo mesmo assim. Começando com as medidas, o carro tem um comprimento de 4,72 metros, 1,87 m de largura e de altura 1,44. Essas medidas o colocam como um sedã premium de classe D em relação à classificação europeia. É a mesma categoria de tamanho de, por exemplo, a BMW Série 3 e o Audi A4. E a gente sempre escuta aquele argumento que os carros elétricos pesam mais do que os carros tradicionais a combustão. Mas aqui não é o caso. Este carro tem um peso de 1.747 quilos, que é a mesma categoria de uma BMW Série 3. Não estamos falando, obviamente, de um carro super leve, mas também é um carro absolutamente compatível com carros a combustão da mesma categoria. E como isso é possível? Bem, tem sempre a relação que o peso aumentado dos carros elétricos vem do pacote bateria, que geralmente pesa bastante, que para este carro aqui pesa em torno de 480 quilos, ou seja, praticamente 1/3 do peso do carro vem do pacote bateria. Mas a construção do carro, ela permite economizar peso em outras coisas. Por exemplo, o motor elétrico, com pouquíssimas partes móveis, ele consegue oferecer uma potência muito maior em relação ao seu peso, comparado com um motor convencional. E tem outras coisas que carros convencionais possuem e os carros elétricos não. Por exemplo, todo um sistema de câmbio podem superar facilmente os 100 quilos. E outras opções de construção que podem economizar um pouquinho, por exemplo, teto de vidro. O carro possui como padrão essas rodas de 18 polegadas. Elas, na verdade, vêm com uma calota superior, mas internamente tem uma roda muito bonita de liga leve. Vou colocar a foto aqui para fazer uma comparação. A única diferença é que, se removendo a calota, fica com aquela parte aberta no meio. Mas existem vários acessórios próprios da Tesla ou de terceiros que podem dar um acabamento final e deixá-la bem atraente. Como opcional, é possível selecionar um outro tipo de roda de 19 polegadas, mas com o aumento do diâmetro faz perder um pouquinho a autonomia, que passa dos 750 km no ciclo WLTP, que é deste carro, a 695 km, uma perda aí de em torno de 10%. Aqui na parte anterior, em relação ao facelift que é ocorrido no 2024, uma das mudanças mais significativas foram os faróis Full LED Matrix, com uma identidade luminosa bem particular. Sempre tinha uma crítica nos primeiros modelos do Model 3, era o fato de que a sonorização interna era um pouco alta demais. Uma das soluções que a Tesla buscou para solucionar isso daqui é a colocação do duplo vidro. Vamos sentir o som da porta agora. Outra mudança no facelift é o conjunto óptico posterior. Bem agressivo, muito bonito. O porta-malas da Tesla se abre como abertura automática do botão. Um volume de espaço bem generoso. São 594 litros, incluindo este vão posterior aqui, que eu aqui no caso deixo cabos e outras coisas necessárias, mas poderia ser colocado também uma mala de cabine. E também temos o famoso frunk, que é um espaço que aqui pode ser colocado mais uma mala de cabine e também dá acesso para reposição de água do limpador de para-brisas. Uma coisa importante é que no para-choque aqui não existem mais os sensores convencionais que geralmente se vê nos para-choques dos outros veículos. A Tesla passou já de algum tempo para um sistema exclusivo de videocâmeras. Vamos fazer a conta de quantas são? Aqui na parte anterior temos 3. Aqui embaixo mais uma, 4. Na lateral temos 5 e 6.
7 conquesta posterior. Na outra lateral, mais 2, então 9. E a última, 10 aqui dentro. Aqui nos bancos posteriores, o banco aqui da frente regulado para mim, eu que tenho 1,81 m de altura. Pouquinho de espaço, tá? Então é perfeitamente possível para um adulto viajar aqui atrás com conforto. Aqui para o espaço para a cabeça, relativamente tranquilo, tá? Eu com 1,81 m aqui, tem pelo menos aqui um punho de distância entre minha cabeça e o teto panorâmico. Como é possível ver, ele tem uma opacidade própria dele, mas em dias ensolarados ele pode ficar um pouquinho quente. Por isso que na internet é fácil de ver vários acessórios, né, de tendinhas que podem ser utilizadas para cobrir aqui. Custou bem pouco. Eu ainda não precisei, mas vamos ver no verão se vai ser necessário. O assento do meio aqui, ele pode ser abaixado com 2 porta-copos. Infelizmente não existe o acesso central para o porta-malas. Para abaixar os bancos tem uma pequena alavanca aqui. Naquele esquema, 40-60. E um probleminha que às vezes fica preso o cinto. Para o acabamento interno da porta posterior, se mantém esse feixe luminoso de cor regulável que percorre internamente todo o veículo. Aqui, material macio e o porta-objetos aqui, bem generoso e aveludado para evitar ruídos. Aqui nós temos o controle dos vidros e a abertura da porta, mas esse é o controle eletrônico. Em caso de pane elétrico, existe um segundo dispositivo aqui, mecânico, que se pode ser utilizado. Os bancos aqui têm esse revestimento duro, mas com boa sensação ao toque. E tem esse espaço para porta-revistas. Os bancos posteriores são em couro vegano e aquecidos. Diferentemente dos bancos anteriores, eles não são refrescados. Um outro atrativo muito interessante é essa telinha aqui posterior no banco. Muito útil principalmente para fazer viagens com crianças. Aqui se pode controlar o ar-condicionado, veja, com o dedo mudando a direção. Além de controlar o climatizador, é possível ter aquecimento dos bancos posteriores. É possível poder controlar a música. E aqui na parte de entretenimentos, é possível acessar Netflix, YouTube, Twitch e os tutoriais da Tesla. E quem está aqui atrás durante uma viagem pode assistir aos vídeos, por exemplo, do nosso canal. Além dos vídeos, é possível também acessar os jogos aqui. E a chave, como funciona? Existe um cartãozinho chave, que ele pode ser utilizado para abrir a porta e ligar o carro. Como se faz com o cartão? Se aproxima daqui, e daí é só abrir a porta. E quando utilizamos o cartão-chave, devemos colocá-lo aqui. Mas na realidade, se utiliza muito mais o aplicativo. A chave fica registrada dentro do meu celular. Basta eu me aproximar e abrir a porta. Não somente o carro vai reconhecer a chave, como vai reconhecer que sou eu que estou abrindo a porta e configura os bancos e o volante na minha posição. E o design interno do veículo, totalmente minimalista, característico da Tesla, sem painel atrás do volante e com todos os comandos do veículo controlados pela grande tela central. Temos essa assinatura luminosa que percorre todo o veículo. Na parte central, um volumoso porta-objetos, 2 espaços que podem ser abertos aqui, um com porta-copos e outro com porta-objetos. Na verdade, ele é bem profundo. Esse acessório aqui eu comprei e coloquei aqui, mas ele é bem fundo, vai até lá embaixo. E temos 2 porta-celulares com carregamento por indução. Os bancos anteriores, eles têm ajuste eletrônico de posição. E para retornar à posição salva, basta apertar esse botão na tela. O banco tornará automaticamente a minha posição definida. O mesmo vale para a regulação do volante. A diferença é que eu tenho que, neste caso, apertar esse botãozinho aqui no painel do carro. E depois, aqui eu posso avançar, retornar, subir e descer. E se eu quiser voltar para a minha posição favorita, um botão, ele volta automaticamente.
Temos esse volante com material muito agradável ao toque, também feito de couro vegano. Um volante de diâmetro um pouquinho reduzido, o que eu acho bem legal. O controle do comando de voz, por exemplo, apri portaoggetti. Ou fazendo uma pressão um pouquinho mais longa, podemos chamar Grok. Tchau, Grok! Tchau, Daniel. E aqui temos o limpador de para-brisas. Aqui nessa esfera serve para controlar o autopilot. Já essa outra esfera serve para o controle da música. Os bancos dessa versão eles podem ser aquecidos ou refrescados. Já os bancos traseiros podem ser apenas aquecidos. O controle da climatização é sempre feito através deste botão. Aqui nós temos as duas saídas de ar, que elas podem ser divididas assim ou unidas numa só. Para controle da direção, bem interessante. Temos ainda o aquecimento do volante. Para o computador de bordo, é sempre muito fluido. Veja, é possível mover nos menus de maneira muito rápida e veloz. Aqui no navegador, nós podemos colocar visão via satélite ou a visão 3D. Podemos também fazer análise das condições climáticas. E uma outra coisa interessante é a pesquisa de redes superchargers e outros carregadores. Cada ponto vermelho neste mapa é uma estação de recarga Tesla Supercharger. Recentemente, a Tesla permitiu a introdução de algumas outras redes. Mas o interessante é que na rede Supercharger é possível obter informações em tempo real. Por exemplo, aqui de Parma, já coloca aqui que atualmente estão 16 disponíveis de 20, com potência de 250 kW, preço atual, a estatística mais ou menos de lotação, e aquilo que tem ao redor. McDonald's, Eurotorre, que é o shopping. Quando colocamos em um carregador de terceiro, também é possível verificar algumas informações. Inclusive aqui, alguns que são conectados e conseguem oferecer a disponibilidade. Vejam, 2 de 2 disponíveis. Potência máxima de 110 kW. Como já mostramos em outros vídeos, a integração do sistema com a rede Supercharger permite programar viagens de maneira muito simplificada. Vamos fazer um exemplo. Vamos colocar aqui Colosseo, Roma, 369 quilômetros. Ele já vai calcular o percurso e já me colocou aqui para fazer uma parada em Arezzo. Chegarei em Arezzo com 10% e devo fazer uma recarga ali de pelo menos 10 minutos, para daí depois chegar ao Colosseo com 10% de carga. E se eu quiser chegar com mais carga, eu posso colocar aqui mais tempo. Por exemplo, se eu quiser chegar com 45%, ele já vai recalcular. Como eu falei no outro vídeo, a Tesla utiliza a rede de mapas do Google para mapas e trânsito em tempo real. Mas para cálculos de autonomia, consumo e recarga, utiliza um sistema proprietário que, em base ao meu veículo, a outros veículos que já fizeram o mesmo percurso em condições climáticas semelhantes, consegue estipular qual será o meu consumo e devo dizer que é muito preciso. Eu nunca vi passar mais de 2% de diferença do valor estipulado aqui na tela em relação ao resultado final. Além do navegador, o carro possui no seu sistema de infotainment vários outros aplicativos. Por exemplo, Spotify, YouTube, YouTube Music, mas alguns interessantes. Por exemplo, temos aqui o teatro, exatamente como atrás, podemos assistir Netflix, YouTube, Twitch e tem os tutoriais da Tesla. Uma outra coisa interessante que temos aqui é a parte de arcade, jogos. Se você tiver que parar para esperar uma recarga, tem diversas coisas para se divertir aqui. Eu mesmo, por exemplo, largo aqui dentro um controle de Xbox. Uma crítica importante para o sistema de infotainment da Tesla é o fato que ainda não é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Essa é uma novela bem longa. Na verdade, a ausência desses recursos vem
não de uma incompatibilidade em si, mas falta de acordo entre as empresas. Mas conforme os boatos, o Apple CarPlay deve estar para sair para a Tesla, finalmente. É um problema porque se eu recebo uma chamada, eu consigo responder com o sistema com conexão Bluetooth do celular, mas, por exemplo, se eu recebo um áudio de WhatsApp, alguma coisa do tipo, esse é um ponto que é uma crítica importante da Tesla, que eu espero que se supere. Hoje qualquer carro consegue fazer isso, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre motorização. Atualmente, o Model 3 tem 4 versões. Classicamente são a Standard, Long Range tração posterior, Long Range tração integral e Performance. Mas recentemente a Tesla renomeou todas elas. Agora temos tração posterior e mais nada, Premium tração posterior, Premium tração integral e Performance. Ou seja, essa daqui é a Premium tração posterior. Ela possui um motor único posterior, obviamente, com uma potência de 323 cavalos. A Tesla em si não divulga diretamente esses valores, então geralmente tem uma variação entre 320 e 325. É uma medida que vem geralmente feita em dinamômetro e não oficial. E junto a isso, um torque de 450 Nm. E a bateria desse carro é uma bateria do tipo NMC, níquel, manganês, cobalto. É uma das baterias com maior densidade energética. Em termos de densidade energética, perde apenas para NCA, níquel, cobalto, alumínio, que geralmente vêm equipadas nos modelos S e X. A versão Standard tem uma bateria do tipo LFP, lítio-ferro-fosfato, que é muito frequentemente encontrada nos carros chineses, tipo BYD, Leapmotor. Talvez um dia a gente faça uma discussão só sobre os tipos diferentes de química de bateria. Mas o que é interessante é que este carro, mesmo ele possuindo uma bateria maior de capacidade em relação à versão Standard, ele é um carro que pesa menos. Por quê? Porque justamente essa mudança de química permite uma densidade energética maior e com um pacote de bateria levemente menor, mais leve, consegue ter cerca de 1/3 a mais de capacidade energética. Do mesmo jeito que a potência do motor, a Tesla não divulga diretamente os números de capacidade energética, mas isso aí o pessoal já mediu e já sabe muito bem. Quando o modelo Highland foi lançado em 2024, os modelos Long Range possuíam uma bateria de 75 kWh, que foi aumentada no final do ano passado, que é já para esse modelo aqui, que é em termos de 82 a 83 kWh. Possui ainda um buffer que é em torno de 3 kWh, então deve chegar a uma capacidade máxima aí de 85 kWh no total. Essa bateria tem uma capacidade de recarga máxima de 250 kW de potência. O tempo de recarga anunciado oficialmente de 10 a 80% de 27 minutos. E no caso de uma recarga doméstica em corrente alternada a 7,4 kW, que aqui na Itália é o máximo que você pode ter em corrente monofásica, permite uma recarga total da bateria de 0 a 100% em cerca de 12 horas. Em relação aos valores das versões atualmente na Itália, né, ou seja, estamos em abril de 2026, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, os valores podem ser diferentes. Vou colocar aqui uma tabelinha. Aqui a gente pode ver a versão Standard, que aí está marcada com 36, quase 37 mil, está em oferta, na verdade, com um bônus Tesla de 2.800 euros. Então ela sai mais ou menos em torno de 35 mil euros. Essa versão aqui, no caso, é a versão Premium tração posterior. Preço atual aqui, 42.690. Mas isso na cor branca. Para ter essa cor vermelha aqui são mais 2.000 euros. Já a versão tração integral sai em torno de 6.000 euros a mais. E, por fim, a Performance, essa já dá um belo salto, na casa de 57, quase 58 mil, mais os extras aí para documentação e tudo. Em termos de opcionais, são bem poucos, tá? Além da cor, tem as rodas que eu citei no início do vídeo e a opção de você comprar o Autopilot, né? Todos os carros da Tesla vêm com o Autopilot base padrão. Mas você pode comprar o Autopilot avançado, que aqui na Europa, na minha opinião, não vale muito a pena, porque ele vem muito limitado em relação ao americano, né?
No americano você pode fazer o summon, que daí você, dentro do estacionamento, o carro sai sozinho e vem diretamente para você. Aqui o summon ele é limitado somente em alguns metros de distância. E a maior diferença é que ele consegue pegar saídas e fazer ultrapassagens na estrada só colocando a seta. Tá? E você pode também comprar o Full Self Drive por 7.500 euros. Mas ele ainda não está liberado totalmente, né? Então aqui, atualmente, ele não faz praticamente nada. Acho que só é capaz de parar em semáforo e avançar e mais algumas outras coisas pequenas. Mas, como eu coloquei aqui nesse vídeo aqui, vamos esperar aí que para esse mês de abril tem notícias aí em relação à Holanda e posteriormente, quem sabe aqui na Itália também, muito provavelmente. Uma outra coisa importante em relação à Tesla, a manutenção. Não tem revisões automáticas. Não tem revisões programadas. Isso é uma coisa que realmente mexe, né? Porque você vê aquela coisa, revisão dos 10 mil, dos 20 mil de um ano. Não tem nada disso. Quando chega alguma coisa que o sensor do carro mostra que está na hora de trocar, ele me avisa e você troca só aquilo. Se não tem nada para trocar, ele não vai me avisar em nada. Agora, algumas mudanças um pouco mais exigentes, por exemplo, pastilhas de freio. Uma hora elas precisam ser trocadas, mas justamente porque o carro tem a frenada regenerativa, os freios quase nunca vêm utilizados. Chegam a durar perto dos 100 mil quilômetros. Outras coisas, óleo do motor, óleo do câmbio, não tem. Vamos tentar fazer aqui uma prova de aceleração na entrada da tangenciale. Aqui o limite de velocidade é um pouco maior, então dá para acelerar um pouquinho mais forte, sem exceder os limites de velocidade. Daí esperar o outro carro passar, para daí acelerar a parte quase do carro parado. Bora. Oh, yeah. Agora, alguns comentários sobre a direção do Model 3. É um carro muito confortável, tá? A suspensão dele não é aquela suspensão dura, por exemplo, de uma BMW e tudo, né? Mas também ela não é daquelas super macias, principalmente como comparado com os carros japoneses, né? Ela tem mais ou menos uma coisa intermediária, né? A Tesla preferiu fazer uma coisa mais um pouquinho esportiva, mas também voltada para o conforto, né? Como eu falei, o Model 3 Performance, esse sim você pode regular qual o nível de suspensão que você quer e tudo, né? Uma outra característica, né? A quantidade de ruídos dentro do carro. Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, carros com motor a combustão, geralmente você tem sempre um ruído no motor constante ali, né? Faz o ouvido acostumar com aquele nível de ruído, então escuta um pouco menos os outros ruídos, né? E aqui neste caso, justamente nos carros elétricos, uma coisa aparente é que parece que o carro é mais ruidoso. O que, em alguns casos, é verdade, principalmente os carros mais pesados, que tem a questão na roda ali, tem um pouco mais de pressão sobre a roda e tem um pouco mais de barulho, mas não é válido totalmente para todos os carros, né? Mas diria que é muito boa, né? Não é nada que você vai sentir excessivamente aí, né? Não é um carro ultra silencioso também, mas ele é já um nível premium, vamos dizer assim. Quando eu deixo a música ligada, não escuto nada, tá? Outra coisa que eu falo, que eu gosto bastante, esse volantezinho aqui, pequenininho, eu acho ele muito bom, muito confortável para fazer curvas. É muito ágil, preciso, é uma coisa que o volante desse carro é uma das coisas que eu mais gosto dele. Muito legal. Posição aqui é bem confortável, os bancos aqui, como eu falei, podem ser aquecidos, resfriados, então para viagens longas não tem problema. Aqui também se utiliza One Pedal Drive, né, ou a frenada regenerativa. O carro é capaz de parar totalmente quando eu tiro o pé do acelerador, né? É uma coisa progressiva, ele vai recuperando energia, né? Consegue recuperar até 70% da energia cinética e recarrega a bateria, né? E é uma coisa muito importante, por isso que se usa pouco freio. No final geralmente, para a maioria das vezes,
se dirige só com o pedal do acelerador. Quando você acelera, aperta, pisa quando para acelerar e solta o pé para frear. Pisar no freio mesmo é só em caso de emergência mesmo. Agora, a outra coisa que é muito boa é a aceleração do carro. Isso é indiscutível, principalmente na estrada, a hora que você precisa fazer uma ultrapassagem. Aquela coisa, saiu do pedágio, é hora de acelerar, entrar na rodovia. É realmente muito, até prazeroso. Outra tecnologia desse carro aqui é que ele consegue enxergar as faixas. Por exemplo, quando você muda de uma faixa para outra, o próprio sistema de câmera consegue ver já que eu mudei e desliga a flash, a seta. Geralmente os carros ele tem aquele joguinho no volante, quando você volta o volante ele desliga a flash. Aqui ele faz isso também. Mas você não precisa fazer esse joguinho com o volante. A hora que você já passou a faixa, o sistema de câmera já leu que você mudou de faixa e ele desliga a seta na hora. Eu acho que é um detalhezinho, mas você vê, olha só, tecnologia. Bem, eu não sou piloto nem nada para falar de curvas assim, de maneira muito precisa. Eu já senti diferença fazendo uma curva um pouquinho mais com aceleração, o fato de ser tração posterior, ele dá o peso do carro, vai aqui dar aquele um pouquinho de um joguinho diferente. Mas tem uma coisa importante aqui, o sistema eletrônico de estabilidade de tração do carro é muito preciso. Desligar o estabilizador para fazer aceleração, para não ter bloqueio da roda. Aqui ele é muito preciso, ele tenta extrair o máximo. O cara tem que ser muito, mas muito bom para conseguir fazer melhor. Eu devo dizer que é um dos melhores carros que eu já tive em termos de para dirigir. De potência, eu tinha o meu antigo Audi TT. Inclusive ele tinha algumas modificações, era um estágio 3, mas eu diria que a potência dele é mais ou menos compatível com esse carro aqui, tá? Então, em termos de aceleração e tudo, né? O meu TT eu tinha no Brasil. Mas esse carro aqui acaba sendo muito mais prático, porque é um sedã, então dá para família, viagem, né? São carros, momentos diferentes da vida, né? Carros diferentes para momentos diferentes da vida. Mas desde que eu comprei esse carro no ano passado, para mim tem sido somente um prazer. Agora algumas considerações finais. Analisar o carro por si, né? Então, o que ele oferece? Hoje, vendo a faixa de preço, já o Tesla começa ali, né? Hoje o valor de oferta é de 35 mil. É muito difícil encontrar um carro por 35 mil que ofereça todos esses recursos que a Tesla oferece. Agora, uma parte um pouco mais pessoal. Eu me lembro quando eu era criança, eu via, sim, carros, avanços da tecnologia na parte de carros, o sistema de som, motor, computador de bordo, como se os carros fossem os dispositivos eletrônicos mais avançados que uma pessoa normal, né, poderia ter. Depois, a minha impressão é que os carros começaram a ficar um pouco mais para trás nesse sentido. Obviamente que tiveram evoluções importantes mais recentes, por exemplo, a adoção do motorista turbo, aí ao longo dos anos, aí, das últimas 2, 3 décadas, injeção eletrônica e tudo. Um pouco como se os carros tradicionais tivessem chegado no limite, né? Daí começaram a aparecer, tipo, a introdução das telinhas nos carros, né? Que o computador de bordo, que daí começou a ter sistema de navegação. E comparados com o computador, mesmo com um smartphone, eram horríveis. Mas, fala sério, alguém acha que essas telinhas, vão pegar os últimos carros aí dos últimos 10 anos, aquelas telinhas eram boas, assim, tipo, mesmo algumas que eram bonitas em relação ao painel, assim, era sempre lento, com informação limitada, com pouca interação em relação ao veículo. Isso me fez sentir um pouco que, como se a tecnologia do carro ficasse um pouco estagnada, né? Mesmo com motores de boa performance e tudo. A tecnologia eletrônica, próprio computacional, não chegava realmente nos veículos, né? Era aquela coisa mecânica, puramente mecânica, com um sistema de infotainment digital, com pouca interação. Talvez essa seja uma das características da Tesla que mais me impressionou. A gente está falando aí de um salto tecnológico.
o fato de conseguir comunicar, automaticamente entender a minha capacidade da bateria, de gestão energética, de potência, é uma coisa que realmente você vê que teve um avanço, e ainda mais vendo a parte do full self-driving, a capacidade do carro de conseguir se guiar sozinho, com o uso da inteligência artificial e tudo. É como se a parte mais mecânica, de movimento, de fazer a roda girar para frente, conseguisse interagir em modo harmonioso com a parte computacional, com a inteligência artificial. É como se atingisse um patamar diferenciado, sabe, de integração, que até pouco tempo atrás não era possível. Não é que seja impossível você ter esse avanço com os carros convencionais, mas parece que muitas montadoras, casas automobilísticas, ficaram meio que paradas no tempo, assim, né? Tentaram aumentar mais na estética, em alguns recursos tecnológicos. Era difícil ir além da mecânica. E isso é uma coisa que me fez gostar muito de carros elétricos. No caso, a Tesla tem essa característica tecnológica, mas não é a única, né? E outras casas aí, principalmente as chinesas, estão indo bem atrás, assim, chegando perto, né? Se vê uma importante evolução aí em baterias, recargas, gestão de energia. E os europeus agora que estão meio que se acordando para o assunto, né? Então, algumas casas como Renault, BMW, Volkswagen, Mercedes, que estão começando agora, né? E algumas outras que querem ficar eternamente no passado, por exemplo, a Stellantis, né? O grupo Stellantis, Fiat, Citroën, Peugeot. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria passar do vídeo para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica sobre o carro, deixa aí nos comentários. Senão a gente se vê no próximo vídeo, ok? Tchau, arrivederci!